Eu, quando começo, eu fui professor há muitos anos e sempre fazia uma oração antes da aula. Nas palestras que eu faço, também faço uma oração. Porém, hoje, essa oração não vai ser uma oração dessa que a gente está acostumado. Vai ser um vídeo pequenininho, que eu vou mostrar aqui, se o computador me ajudar. Talvez alguém já tenha assistido esse vídeo. O carro bateu no outro, na traseira. Me emociono com esse vídeo toda vez. Nos invade com ela toda beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer. Aqui em cima está escrito assim, ó. Talvez dá dando para ler de trás? Ninguém, não tem muita importância não, mas a curiosidade, se a gente está ali, ninguém sabe o fardo que cada um carrega. Mas o acolhimento faz toda a diferença. Repare bem na reação das pessoas após a batida de trânsito. Quando eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo, já vi umas 200 vezes. Quando o carro bateu, eu falei, estava bêbado, dormiu na direção. Quando eles saltaram do carro, eu falei assim, vamos brigar. E aí o que aconteceu foi isso. Como é o nome disso? Caridade. Caridade. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Como surgiu essa ideia? Daqui. No Sermão da Montanha, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3, Jesus nos deu essa lição. E aí, eu estou seguindo aqui, ó. Uma vez o Moacir fez uma palestra e falou em memento. E a gente vai anotando aqui, porque a memória acaba atrapalhando a gente. Bem, eu vou passar por cada subtítulo do capítulo 13. Só uma passada. E fazer o bem sustentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá ainda é mais meritório. Tem uma casa espírita lá no Rio, próximo lá onde eu morava, que postava no Instagram, postava no Facebook, todos os eventos dele, bacana, mas postava. Quando eles iam entregar alimento, quando eles entregavam cesta básica, e eu olhava e ficava pensando assim, se eles estão fazendo isso para angariar, para cooptar mais pessoas para trabalhar, tá certo, é uma forma. Mas eu comecei a observar a felicidade daquelas pessoas, algumas, e as principais ali do evento, que elas se vangloriavam de terem feito a caridade. Aí, puxa, não se perdia aquela atitude caridosa, se perdia na vaidade. Ocultar a mão direita. Tem uma história
vou contar rápido. Um filósofo tinha vários discípulos, o mestre tinha vários discípulos. E esses discípulos, 2 deles se destacavam nos trabalhos. E ele chamou os 2 e disse assim: vocês são os mais dedicados, os mais empenhados. Se vocês continuarem dessa forma, eu vou levar o dia vocês lá em cima daquele monte para vocês conhecerem um grande sábio. E aí eles ficaram empolgados e se dedicaram mais e trabalharam bem. O mestre chamou-os e, bom, vocês cumpriram tudo que devia cumprir, muito bem, agora como eu prometi, vou levar vocês para conhecer o sábio. E na manhã seguinte eles partiram lá para a montanha. No meio do caminho, muita gente caminhando, e tinha um menino com um porco nas costas. Menininho, com um porco nas costas, um porco pesado. O porco tinha uma ferida na pata e não podia caminhar, e ele estava carregando o porco nas costas. Eles observaram aquilo, de repente aparece um senhorzinho, meio alquebrado, vira para o menino e fala assim: posso carregar um pouco o porco? Posso carregar para você? E o menino falou: pode. Pegou o porco, botou nas costas com dificuldade, mas caminhou. Os 3 mestres, os 2 discípulos, pararam para tomar uma água, para se alimentar, e um dos discípulos assim: mestre, por que aquele senhorzinho que mal aguentava o porco foi carregar aquele porco? Mestre, a resposta do mestre foi: bem, ele fez isso porque o bem estava ali na frente dele e era isso que precisava ser feito. Então ele fez aquilo que precisava ser feito. Porque quando a gente tem a possibilidade de fazer o bem e não o faz, já é mal. Bem, e eles partiram. Quando eles chegaram lá em cima, eles foram conhecer o sábio. Quem era o sábio? O velhinho que pegou o porco e conduziu o porco. Eles olharam para o velhinho, ficaram cabreiros. Tudo bem. Conversaram algum tempo. Quando eles estavam indo embora, um dos discípulos perguntou para o velhinho: senhor, hoje pela manhã, por que o senhor pegou aquele porco e botou nas costas, o porco do menino botou nas costas? Ele olhou assim: porco? É, de manhã. De manhã? Não sei disso não. Os 2 comentaram assim: ih, a idade já está atrapalhando ele. Ele: não sei de que vocês estão falando não. Ah, tá bem. Aí eles conversaram e foram embora. E eles perceberam que o mestre seguiu de cabeça baixa, calado, um bom tempo. De repente o mestre solta uma gargalhada e começa a rir. E os discípulos perguntam: mestre, o que aconteceu? O senhor soltou uma gargalhada e está rindo? Ah, eu estou rindo pela minha ignorância. Porque quando vocês me perguntaram aquilo, eu disse o que um filósofo faria, eu disse o que eu faria, o porquê que eu carregaria o porco. Mas vocês viram a resposta do sábio? Por isso que ele é o sábio. Ele nem sabia, porque aquilo é tão natural e tão sem propósito pensar em qualquer coisa, senão apenas cumprir. E a gente aqui, e nós com essa mentalidade. Então, o que eu percebi nessa história? Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Você não se lembra, nem se lembrou que você deu, mas não se lembrou porque simplesmente fez a caridade, virou as costas. Não, fez a caridade com compaixão. E aí, sem ostentação.
Além da caridade material, que a caridade material a gente conhece bastante. A Cléia falou aqui na frente sobre as cestas básicas aí de alimentos, os alimentos que a gente oferece, meritório, eu também ajudo, é caridade material. Essa a gente conhece com facilidade. Agora, a caridade moral, aquela que poupa aquele que está recebendo do constrangimento, da indignidade, de ferir o amor próprio daquela pessoa. E aquele que está oferecendo o serviço, oferecendo alguma coisa, ele pode se transformar em alguém que está oferecendo um serviço. E poupa tudo isso que eu falei de quem está recebendo. Porque essa pessoa passou a receber um serviço e não uma esmola. Eu tenho uma amiga que a gente lá no Rio entregava sopa num determinado lugar, e ela foi a primeira vez nesse evento, e eu fiquei observando, e ela fazia assim, ela abaixava, aquela pessoa estava muitas vezes sentada naquele papelão, naquela pessoal de rua, ela abaixava no nível deles e perguntava assim, aceita uma sopa? Ela estava se colocando como um serviçal para ele. Parecia que ela estava recebendo o favor, e era isso que ela falou para mim. Não, quando eu estou oferecendo a sopa, eu que estou recebendo. E aí muda o papel. Ele mesmo se sente beneficiado. Ele se sente o prestador de serviço. Ela estava ali prestando um serviço. E aí eu tenho um amigo muito católico, tinha, né, morreu na pandemia, que a gente conversando, um grupo, por incrível que pareça, num bar, falando sobre caridade, era uma adega. E a gente começou a falar sobre caridade, sobre ajudar, e eu falei para a senhora, não adianta ajudar, você vai lá, ajuda, vira as costas, vai embora. Você simplesmente se livrou daquele fardo que estava ali, alguém estava te perturbando, aí você deu alguma coisa para que ele vá embora. E aí, eu disse para ele essa frase. E ele ficou encantado e falou assim, caramba, é isso! Ele levou para a igreja dele, toda hora ele falava disso. Porque se você fica aqui, teve compaixão, coitado, Deus, que pena, virou as costas e foi embora. Que caridade que você fez? Você ficou com pena apenas. E ao contrário, a mesma coisa. Você vai lá, olha a pessoa, toma isso aqui. Aí vira as costas e vai embora. Sentiu nada. A caridade, ela tem um componente muito importante, que é o sentimento de ambos, de quem dá e de quem recebe. Uma vez, no dia desse de sopa, eu fui entregar a sopa para uma senhora, eu estava sozinha, sentada debaixo de uma marquise, e eu fui entregar a sopa para ela e falou assim, não quero sopa nenhuma não, nesse tom. Não quero sopa nenhuma não, você tem comida aí? Eu falei, senhora, a sopa não era uma sopinha não, tá? Era uma sopa maravilhosa, de legumes com muita coisa. E aí ela, não quero sopa nenhuma não, quero comida. Senhora, a sopa é muito alimento. E aí ela disse assim, não, você tem água? Tem, a gente dava água, pão.
Tem pão também, aceita? Água e pão eu quero. Essa sopa aí eu não quero, não. Eu falei, sim, senhora. Aí deu um sorriso, à noite, fica com Deus, foi embora. A gente recebe isso. Aí a Regiane falou sobre o capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda quarta-feira, e aí eu estive olhando o Evangelho segundo o Espiritismo e percebi isso aqui. Tem 28 capítulos, o capítulo 28 é uma coletânea de preces, e nessa edição aqui, ó, em outras edições, a quantidade de páginas deve ser diferente. Nessa edição aqui, que é da editora IDE, ele tem, o capítulo 28 tem 37 páginas de orações. O capítulo 13, 15, só 2 capítulos tem mais, como está ali descrito, tem mais páginas. Os demais tem em média 7 páginas, tem capítulo com 5 páginas. Por que eu estou falando isso? Para ver a importância dada, a atenção dada a esse tema, por Kardec e pelos espíritos. E aí Kardec, no capítulo 15, o título do capítulo é Fora da caridade não há salvação. E aí, no item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Opostos do egoísmo, caridade, oposto ao egoísmo. E a humildade oposta ao orgulho. A caridade vai subindo a caridade e o egoísmo vai baixando. Vai subindo a humildade e o orgulho vai... Essa é a nossa meta. Aumentar a caridade e diminuir o egoísmo. Todos nós temos um quê de egoísmo. Tem gente que tem o egoísmo lá em cima, outro tem o egoísmo mais simples aqui. Mas quase todo mundo temos. E ele fala nos infortúnios ocultos. Dessas calamidades, a gente viu algumas aqui próximo de nós, Friburgo, Xerém, Petrópolis, sempre aparece muita gente para ajudar, lá no Rio Grande do Sul, as enchentes de lá, sempre mobilização para ajudar. Nessas grandes catástrofes, é meritório, claro, essas grandes catástrofes. Mas ele fala ali no item 4 que há milhares de catástrofes particulares, aquelas que no dia a dia a gente depara com elas e nem sempre a gente pode fazer alguma coisa. São esses aqui, ó, que jazem no catre. O catre é uma cama mal arrumada, improvisada. Generosidade. E aí entra ali a generosidade. E aquilo que a gente viu lá no início. O que eu pensei em oração naquela batida do carro lá em Camboriú. A minha oração ali foi, quando eu olhei aquilo, eu disse assim: Senhor, peço que me dê a graça de um dia chegar nesse nível. Eu estou lutando para ver se eu consigo chegar lá. Porque o que a gente vê é justamente o oposto. Eu vou relembrar rapidamente, porque quase todo mundo, acho que todo mundo deve conhecer a parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado no caminho de Jerusalém para Jericó,
ele foi assaltado e os ladrões bateram nele, deixaram ele sem nada. E no meio da estrada, todo machucado. Passou um sacerdote judeu, olhou, deve ter sentido pena, compaixão, sem caridade, foi embora. Passou um levita, mesma coisa, foi embora. E chegou um samaritano, um homem de Samaria, e lá, e ele parou, atendeu aquele homem, deu água, diminuiu ali a possibilidade dos ferimentos, e levou esse homem para uma estalagem, pagou a estalagem dele por um tempo, pagou para que ele fosse atendido. Então, qual é a lição da parábola do bom samaritano? Ajudar o próximo. E quem é o próximo? É todo aquele que está precisando de ajuda. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, aquela caixa, urna, onde se deposita as oferendas, lá o dinheiro para os trabalhos de caridade. Então Jesus considerava de que maneira o povo colocava o dinheiro ali. Ricos colocaram muitos. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 moedas. Então Jesus, chamando seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram da sua abundância. Mas esta deu de suas indigências, tudo mesmo o que tinha e tudo que lhe restava para viver. E aí, um detalhe, 2 vezes citada ali, essa pobre viúva. Como era a ordem jurídica nesse período? O homem morria, a viúva não herdava nada. Ela ficava pobre. Tudo que ele amealhou, tudo que ele tinha, ia para o filho mais velho, o primogênito. Se não houvesse primogênito, ia para o segundo, e até, se não houvesse uma linhagem, ia para o irmão dele. Mas nunca para a mulher dele. E ela era pobre. Por isso ela era pobre. E vivia de ajuda. Ele se refere a pobre viúva nesse sentido, até duplo, esse sentido. Coitada, uma pobre pessoa. E uma pobre no sentido lato da palavra. Eu estava no trem, lá no Rio, eu trabalhava no centro da cidade, e eu morava em Campo Grande, ia de trem para o centro da cidade. Um dia na volta, entrou um ceguinho. Não é interessante que o cego entrou no trem com uma latinha, algo na mão, sacudindo assim umas moedas, e ele entrou a porta assim, tinha um ferro aqui assim, ó, e ele entrou aqui assim, entrou com uma velocidade, eu falei assim, aquele ferro na frente dele, ele fez assim, ó. Aí eu falei, esse cara não é cego não. Mas depois fiquei observando, ele conhece, ele sabe quantos passos tem que dar, o que tem ali, e ele passou ali, tinha um senhorzinho sentado, uma calçadinha enxurrada, suja de cimento, uma sandalinha velha, e ele meteu a mão no bolso, ia pedindo uma moedinha para o pobre ceguinho, ele meteu a mão no bolso, colocou as moedas na mão, fez assim, separou uma quantidade, contou uma quantidade, pegou aquela quantidade, botou no bolso, o resto ele botou na latinha do cego. Eu olhei aqui e falei assim,
Meu Deus, esse senhor talvez estivesse separando a passagem de amanhã, para ele poder voltar para lá. Aí eu pensei comigo assim, vou, né? Tinha a mão na carteira assim, né? Falar assim, tirei um dinheiro, botei ali uma nota, fechei a carteira, botei no bolso. Nunca mais eu soube quanto eu tinha dado para ele. Nem para ver, ter olhado ali o dinheiro, nem quis saber aquilo. Peguei ali, guardei lá, não quero saber, nunca mais me preocupei com isso. E aquele senhor estava dando a sua indigência. Ele tinha essa frase para mim há muitos anos, e não era exatamente de quem eu pensava que era. Na verdade, até é. Eu não sei se alguém disse essa aí, procurei, não encontrei essas palavras. Eu tinha essa frase na minha cabeça. Não é? Caridade não é aquilo que dar aquilo, verdadeira caridade. É caridade, sim, mas existe uma caridade muito mais profunda, que é em você dar aquilo que você precisa. Mas, de repente, você olha para o outro que precisa, você dá para ele. E aí, o que eu já conhecia, e foi o que eu coloquei aqui agora, Gibran Khalil Gibran, que era um filósofo, escritor libanês, ele viveu nos Estados Unidos, mas no livro Profeta, que é o mais famoso dele, creio que muitos dos senhores já leram ou conhecem, ele diz isso: é quando dás de vós próprios que realmente dás. E aí vem um outro subtítulo: convidar os pobres e os estropiados. Por que convidar os pobres e os estropiados? Ele disse também ao que o tinha convidado. Ele estava num jantar, daqueles comensais, que se fala, é muito citado na Bíblia. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Essas pessoas têm possibilidade de te retribuir. E essa retribuição já é a sua recompensa. Mas quando deres um festim, chame os pobres, os aleijados, os mancos e cegos, e serás bem-aventurado, serás feliz. Esse bem-aventurado tem vários significados e um deles é a felicidade. Você será pleno de felicidade porque eles não têm como te recompensar. Mas tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Porque a recompensa não é nessa aqui, não é deste mundo. O subitem, o subtítulo, caridade material e caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que fosse feito. Está lá no item 9 do capítulo 13. Toda religião e toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui, no mundo espiritual, aqueles a quem pude beneficiar em minha vida terrena. Então, veja só, isto é um espírito, tem um item lá que é Instrução dos Espíritos. É um espírito falando a Kardec, ou melhor, Kardec compilou, foi buscar, isso foi a forma que o Kardec encontrou de juntar as aparições dos espíritos e o que eles falavam, as psicografias. Ele foi juntando isso tudo e tem uma parte específica para isso
no Evangelho segundo o Espiritismo, em cada capítulo. Então, aqui, quem é? Irmã Rosália, 1860, em Paris. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros. Viu? Tem que me aturar. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. E mundo inferior a esse? Este mundo de expiação e provas. Nós temos mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, o mundo de regeneração, os mundos felizes ou ditosos e os mundos divinos. Nós estamos nessa transição de mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Nesse mundo de expiação e prova, o mal ainda prevalece. Em alguns momentos se iguala, mas ele prevalece. No mundo de regeneração, o bem vai prevalecer. Não que não vai existir o mal, mas o bem vai prevalecer sobre o mal em todas as situações. Resumindo isso. No capítulo 3, fala sobre essas categorias de mundo, tá? No subtítulo Progressão dos Mundos, Santo Agostinho, em Paris, ditou o seguinte: ela, se referindo-se à Terra, atingiu um de seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nele se orbe, reinará. E a caridade se dá de muitas formas. Para mim, esse é o principal desse capítulo, é a forma que a gente pode usar para a caridade. Em pensamentos, orando, desejando bem para as pessoas. Basicamente. Agora, em palavras, está bem escrito isso lá no item 10, aconselhando, mostrando àqueles que perderam a esperança que não há nada perdido. Então a gente sempre tem. Um dia, um amigo ligou para mim e estou conversando com ele no telefone e falou: eu estou muito triste, meu irmão tentou se suicidar e blá, 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 ele vai tentar de novo. E aí eu conversei com ele. Falei um monte de coisa para ele, não lembro o que falei para ele, mas eu falei para ele o que quase todos nós falaríamos. E aí, passado um período, a gente se encontrou num evento social, tinha outras pessoas, ele virou para mim e falou assim: Wulner, lembra aquela vez assim que eu liguei para você e falei que meu irmão ia suicidar? Eu falei: lembro que você falou isso. Então, aquelas palavras que você falou para mim, eu falei para ele. Meu irmão parou, ele não quer mais, ele está querendo viver. Eu falei assim: é mesmo? Que bom, né? E eu não lembro o que eu falei para ele. E isso me deu uma... Poxa, eu falei assim: caramba, aí tentei lembrar o que eu disse para ele. Eu falei assim: não sei. Isso é uma forma de caridade. Em palavras. E às vezes a gente tem... Existe um número que a gente liga, alguém deve conhecer aqui. Centro de Valorização da Vida. Do Centro de Valorização da Vida. Pessoas que ligam para lá e estão prestes a se desencarnar, de ir embora. E tem pessoas ali falando, conversando, e essas palavras tiram dessas pessoas agoniadas, deprimidas, esse momento, essa vontade de se matar,
e muda a vida dessas pessoas. Ação. Ajudando alguém a levantar, ajudando alguém a carregar algo pesado, um pouco, por exemplo. E eu conversando com um irmão aqui da casa, o Eduardo, sobre isso um dia, aí ele falou assim, então quer dizer que se eu abrir a porta, falando muito, então eu abri a porta do carro para minha mulher é caridade? Eu falei, claro que é. Faz isso, você vai ver o sorriso que ela vai abrir no rosto. Não está acostumado a isso com você, pô? Aí você vai lá, abre a porta para ela, ela vai olhar para você, dá um sorriso. Tem um outro vídeo que eu vi hoje. 2 carros pararam assim, um do lado do outro, e os 2 abriram a porta ao mesmo tempo. Uma porta aqui, aí os 2 ficaram assim, aí um fechou a porta, aí o outro pôde abrir a porta. Aí esse outro abriu a porta, fechou, foi lá e abriu a porta para o outro que... Eu falei, olha que bacana, olha que legal. Ele foi lá e abriu a porta para o outro. Simples assim. Não é o nome disso? Generosidade. Generosidade é caridade. Eu ainda luto contra isso. Amigo, na reforma íntima, a gente tem que lutar contra a cólera, contra a intolerância, contra a impaciência. E você lutando por isso, você vai aplicando isso. E é aquilo que eu falei, ó. A caridade vai aumentando e o egoísmo vai diminuindo. Deixa eu ver o que é que minha... O que é minha... Tem aquelas pessoas que falam assim, Deus, por que esposa? Eu não merecia isso. Por que essa dor, esse sofrimento? A gente que estuda a doutrina espírita, que tem entendimento disso, explica, conversa, mostra. Isso é caridade. Essa pessoa que está ali sofrendo 2 vezes, porque está sofrendo pela dor e está sofrendo por não querer aquela dor, não achar que merecia. Eu tenho até escrito, eu escrevo na parede lá de casa, sabe? Eu escrevo nos azulejos, eu escrevo um monte de coisa. E aí eu tenho lá escrito assim, ninguém paga em vida o que não deve. Ninguém paga em vida o que não deve. Não mata. O Chico um dia estava saindo de casa, tinha umas formiguinhas assim, alguém que estava com ele ia matar ele. Não! Ele não deixou matarem a formiguinha. Vamos embora, deixa ela. Ele foi embora. Mas ele não mata. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Ele estava falando sobre as crianças. E isso, Adolfo, bispo de Argel, capital da Argélia, e ele era bispo lá, mas se apresentou aqui como Adolfo em Bordeaux. Bordeaux é uma cidade francesa, que para nós é Bordeaux. Mas lá na Europa é falado sobre, chamado de Bordeaux. E essa aqui é uma passagem muito linda. Se vocês olharem lá no capítulo 13, na subtítulo A Beneficência, chamo-me caridade.
eu sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Kardec não ficou satisfeito com isso, com esse nome, Caritas. Ele foi procurar saber. E aí, num livro que eu não conheço, mas eu sei que, tá, amigos que me falaram isso, e eu encontrei lá dizendo que era Santa Irene. Ela foi martirizada em Roma, mas ela se apresentou como Caritas, caridade em latim. Lyon também é uma cidade da França que a gente conhece como Lyon. Piedade é a que mais nos aproxima dos anjos. Os anjos estão lá no mundo, lá em cima. É irmã da caridade e vos conduz até Deus. A piedade é a compaixão, mas ela é mais profunda. Para ter piedade, precisa que o nosso egoísmo seja encolhido. No momento que a piedade, ela é a compaixão e a caridade junto. Ela dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Esta é a piedade. Então, a página 138, parágrafo 2º. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados em um saco cada uma de suas boas ações, e na morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e muito fino, tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu saco. Eis o meu, disse o primeiro. Eu reconheço, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa! Os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando não te privaste de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Lyon, 1861. Na tradição egípcia, na mitologia egípcia, existe o julgamento dos mortos.
E quando aquele que passou para o mundo dos mortos vai para o julgamento, é colocado o coração dele numa balança de prata. O coração dele é colocado numa balança e na outra é colocado uma pena. E espera-se que a balança se equilibre, tá? Ou a pena pese mais. E aí as perguntas, como que isso vai acontecer? Porque o que pesa, que está sendo pesado ali, é o que ele tem no coração. Porque o que ele tem no coração é leve. Amor, bondade, caridade, generosidade, tudo isso é leve. Mas materialismo, ódio, orgulho, egoísmo, isso é pesado. E o coração vai descer. E aí veio o psicopompo. O psicopompo é o barqueiro que vai buscar as almas e leva para onde ela deve ir. Isso na mitologia egípcia. Então, é semelhante a isso aqui. O que você traz, que você leva, é leve. E tem que estar leve na balança. Está acabando meu tempo. Então, conceito. Piedade, compaixão pelo sofrimento alheio combinada com a vontade de ajudar ou aliviar a dor de alguém. Piedade. Epa, tá errado, viu? É benevolência. Boa vontade, compreensão e tolerância para com alguém. Manifestação de afeto, carinho ou afabilidade com os outros. Isso é conceito de dicionário. Peguei um dicionário e compilei isso, tá? Então tá aí, ó, piedade e benevolência, caridade. Os órfãos. Então, o que diz aqui? Essa pessoa, essa criança que você está ajudando, socorrendo, ela pode ter sido alguém em outra vida que lhe foi muito cara, que foi muito querida. Então, essa criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. E isso é mais um motivo pelo qual a gente não está aqui e se lembra das vidas passadas. Nós não somos Chico Xavier. A gente não lembra de nossas vidas passadas. E isso é um dos motivos. Porque se a gente lembrasse que aquela criança, aquela pessoa nos foi querida em outra vida, ajudá-la não seria mais uma caridade, seria um dever. Então a gente vai ajudar sem saber. Quantas vezes eles seriam recusados? Os seus óbulos, aquilo que você oferece, frequentemente são bem amargos. Nem sempre aquele sentimento que deve haver, ele vai junto com aquilo que a gente oferece. Nem sempre. Então, e aí ele diz assim, quantas vezes esses óbulos que vocês oferecem seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperasse? Muitas vezes a pessoa aceita aquilo, mesmo se sentindo indignada, se sentindo vilipendiada, mas ele leva, porque a necessidade está esperando ele em casa. Dai delicadamente. Aquela minha amiga que se abaixa, fala com voz macia. Aquilo ali para mim foi um exemplo de como proceder. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo o bem, trabalhai para vós e para os vossos familiares. E aí, de novo, sem
caridade é pena. E a caridade sem compaixão é esmola. É aquela esmola que fere o coração, que sangra. Muitas vezes recebemos os benefícios pagos com ingratidão. Que pensar das pessoas que têm os seus benefícios pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar os ingratos. Deixa de fazer. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque não fazem bem senão para dele receber sinais de reconhecimento. E não fazê-lo com desinteresse, o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. A minha cunhada, um dia estava lá em casa, ela falou assim: eu não vou ajudar mais ninguém, eu ajudei a minha vida inteira, eu ajudo as pessoas, o que eu tenho em troca? Nada! Ninguém faz nada pela gente, não tem nada em troca. Eu estou olhando assim, aí depois que ela parou de falar, estava eu, a Cristina, a irmã dela, né, essa que estava falando, e o marido. Eu falei: sabe por quê? Você é uma baita de uma egoísta. Ela olhou assim para mim: como egoísta? Se eu ajudo as pessoas? Eu falei assim: mas o teu egoísmo não está em não ajudar, não. O teu egoísmo está em querer recompensa. Você não está fazendo para eles, não. Você está fazendo para você, para ter recompensa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, não, a gente não recebe nada em troca. Deus permite que sejais pagos por vezes com ingratidão para experimentar vossa perseverança em fazer o bem. Eu vou ter que andar mais rápido, né? Tem que acabar, né? Quantos itens? Já deu a hora. Não, já tá. Eu acho que só mais um. Não é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. Essa é a última. Que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é inimigo da religião, o socorro é o meio de fazerdes com quem ame. Com que ame a religião. Se você dá o socorro a alguém que odeia a religião, esse bem que você está fazendo para ele pode ser o motivo dele amar a religião. Vai. Então, mas se você não socorre ou repele essa pessoa, isso faria com quem não dá o socorro, porque ele não é da sua religião, por exemplo, odeia a religião. Se você não der o socorro, aí sim você vai estar dando munição para ele odiar. Santo Agostinho, isso é o último. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionado até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões. E então tomam boas resoluções, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Esse está no capítulo 14, item 9. Bem, era isso que eu queria
apresentar e deixar na cabeça da gente o seguinte: caridade não precisa ser com dinheiro. Ouvido, um ombro, alguém que está sofrendo, sentar do lado e ouvir. É ouvir. É ouvir e ter o sentimento. A gente fala muito em empatia, empatia. Eu tenho para mim o seguinte: não basta se colocar no lugar do outro. Não adianta você se colocar no outro se você não consegue sentir como aquele outro sente. Se você conhece aquele outro, sabe a história dele, você tem como avaliar. Uma pessoa que teve uma morte na família, ela pode reagir de uma forma, a outra de outra forma. Essa que reagiu de outra forma acha que é exagero. Não, ela está exagerando. Me coloquei no lugar dela, mas ela está exagerando. Não, você não tem o sentimento dela. Isso não é empatia. Você precisa saber, entender por que ela está sofrendo tanto, mais do que você. Bem, essa mensagem que eu queria trazer, desculpe um pouco aí, passei de ler. Antes eu ia falar assim: esse capítulo é grande pra caramba. Muito bem, muito bem.